relação às pedaladas fiscais, está cada vez mais clara a irregularidade da conduta. Agora, na medida em que a sociedade, o Congresso, o sistema financeiro, todos ficaram na ignorância do que estava ocorrendo. Então, a minha pergunta, eu gostaria de saber qual é a sua avaliação da gravidade dessa prática para as finanças públicas, a rigidez do sistema financeiro e a proteção dos acionistas minoritários de sociedades de economia mista de capital aberto, como o Banco do Brasil. E também para o cidadão, aquele cidadão que faz uma programação da sua vida, das suas compras, dos seus investimentos, que ficaram na total ignorância do que estava ocorrendo na realidade no país. Essa é a minha pergunta. A palavra, a testemunha, doutor Júlio Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senadora Marta Suplicy. A conduta é da maior gravidade. Por meio destas fraudes fiscais, que envolveu o uso dos bancos federais como um cheque especial e a omissão desses passivos junto ao Banco Central, o que fraudou as estatísticas fiscais e permitiram gastos que não seriam passíveis de execução, se fraudou o processo democrático, porque criou-se uma falsa ilusão de governo capaz de realizar despesas para as quais não havia arrecadação suficiente e se danificou os alicerces da economia. E um quesito fundamental do funcionamento de uma economia saudável é a confiança dos agentes econômicos nos números do governo. Se o governo, por exemplo, fraudar o índice de inflação, e isso for eventualmente descoberto, levará anos para que a sociedade volte a confiar naquele índice como um índice confiável. Então, quando o governo frauda estatísticas fiscais, que são números usados pelo mercado financeiro para avaliar o risco do país, para quantificar o preço de empréstimo que empresas brasileiras tomam no exterior, isso tem, e para quantificar a sustentabilidade da política econômica para o futuro, nível de gasto público, se o país vai entrar em ampliação ou redução dos gastos do governo, se isso pode levar a uma recessão ou ao crescimento econômico. Toda essa cadeia de atores econômicos resta com a sua confiança nos números do governo abalada. E, naturalmente, adiam investimentos, não sabem se o ajuste fiscal vai ser feito por meio de inflação ou por meio de medidas de austeridade fiscal, não sabem, portanto, o retorno financeiro que seus projetos poderão trazer para o futuro. Pessoas físicas vendo a recessão ficam com medo de gastar porque ficam com medo de perderem o emprego. Enfim, a conduta é da maior gravidade. E decorre de um abuso absolutamente inadmissível do ente controlador em relação ao banco controlado, violando, sim, direitos de acionistas minoritários, como no caso do Banco do Brasil, porque este passivo, esse cheque especial, pode chegar ao ponto de comprometer o próprio funcionamento sadio da instituição. Ao final, quando houve o pagamento, se pagaram juros também de um montante elevado. Então, a situação financeira do banco foi recomposta. Mas a prática em si é extremamente danosa e arriscada, porque se não tivesse havido essa auditoria e esses acordos do TCU, muito provavelmente esses passivos estariam lá ainda e talvez em valores até maiores, talvez em grau de colocar em risco a saúde financeira dessas instituições. Palavra a senadora Marta Suplicy. Achei muito própria a palavra que o senhor utilizou, da danificação dos alicerces da economia. Isso me parece que foi o mais grave, porque isso é que vai nos custar um tempo muito maior de recuperação. Não só tomando as atitudes que a equipe econômica já está tomando, mas da volta da credibilidade, que isso demora mais tempo, acreditarem no nosso país. Isso é muito sério para um país do porte
forte do Brasil e que nós não precisávamos ter entrado nessa situação. A situação chegou, não ser boa, mas era uma situação razoável, que dava para nós caminharmos muito diferente do que hoje nós temos como desafio na economia. Acredito que hoje o maior desafio para o Brasil é realmente essa desestruturação que nós estamos vivendo. Na minha cidade, que é São Paulo, você não passa numa rua comercial, como foi citado aqui por colegas em Cuiabá ou em qualquer outro lugar, onde metade da rua não esteja fechada para alugar e casas para alugar também. Isso está afetando toda a sociedade. Agora, temos que pensar também que os micro e pequenos empresários, eles são 95% do universo empresarial no Brasil. E esses não estavam fechando, e já faz alguns meses que começaram também a fechar. Então, realmente, até nós podermos recuperar tudo isso, vai ser um período longo, sofrido para o povo brasileiro, e por causa disso é que foi considerado crime. Não é muito complicado de entender, porque afetou o sistema financeiro, afetou as esferas todas de governo e afetou principalmente o povo brasileiro e o mais pobre também, com o aumento da inflação e do médio que não conseguiu planejar a sua vida. Obrigada. Passa a palavra ao senador Dário Berger.